Romanos 7,18, um texto que já li aqui algumas vezes, entretanto, eu faço novamente menção desse texto devido ao tema que Deus colocou em meu coração, que é acerca da dualidade, então eu volto a esse texto. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Recordo-me que, alguns domingos atrás, eu usei esse texto como chave para a nossa reflexão, para falarmos sobre a dualidade, o nosso dilema. E traduzo dualidade acerca daquela guerra que nós temos dentro de nós mesmos. Então, o que é dualidade? É a guerra que cada ser humano carrega dentro de si. Uma guerra, uma batalha entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E todo ser humano passa por isso, principalmente o cristão. O servo de Deus, o discípulo de Jesus, ele tem essa batalha interna, essa guerra que Paulo relata aqui em Romanos. Então eu usei esse texto para falarmos sobre dualidade, o nosso dilema. Usei esse texto para falar sobre dualidade, o mal, onde falamos sobre mal como potencialidade, mal como realidade, mal como radicalidade. Então foram isso que nós falamos em cima desse tema. Volto a este texto para poder então falar sobre um outro tema que envolve a dualidade, partindo do pressuposto da expressão do apóstolo Paulo, de Paulinho, meu amigo, quando este diz: fazer o mal eu já fiz. Quando Paulinho ele explicita fazer o mal eu já fiz, acredito que para se fazer o mal, para se concretizar o mal, você e eu precisamos primeiro de um agente primário, e esse agente primário é o que eu chamo de tentação. Então todos aqueles que é tentado e cedem à tentação, automaticamente faz um mal. Então para se fazer um mal, o que tem como precedente, como antecedente, é justo a tentação. E é interessante de falarmos sobre tentação, que acima de ser um pastor, eu sou um ser humano. Então, antes de ter um título, eu sou um ser humano tão quanto você, passível às mesmas vulnerabilidades, passível às mesmas fraquezas. E quando eu falo sobre tentação, eu estou falando sobre aquilo que eu mais padeço. Tentação é pertinente, tentação é pertinaz ao discipulado de um cristão, porque é praticamente indissociável a tentação de um cristão. Eu não consigo imaginar um cristão que não seja tentado, pois se isso não acontece, é esquisito. Você é um cristão de uma categoria do multiverso, porque na categoria desta realidade não existe um cristão que não seja tentado. E se porventura não está acontecendo, eu peço para que você reveja os teus critérios, o teu conhecimento, a tua intimidade com Deus, pois não existe um cristão que não seja tentado. Paulo, ele foi tentado, e Paulo deixa isso de modo implícito no texto. Então, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Quando eu tento fazer o bem, o mal eu já fiz. Só que, claro, para executar o mal, é necessário você ser tentado. E para falarmos de tentação, eu encontro na Bíblia Sagrada a tentação mor, e a tentação mor, a maior de todas as tentações, ocorreram com Jesus nosso Senhor. E quando olhamos para Jesus sendo tentado, nós vamos ver que Jesus ele é tentado como homem. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Jesus ele é tentado como
homem. E quando Jesus ele vence a tentação, ele não vence a tentação como Deus, mas ele vence a tentação também como homem, porque na condição de Deus, Deus não pode ser tentado. É o que escreve Tiago no capítulo de número 1 e no verso de número 13. Ele, quem? Deus, não pode ser tentado pelo mal. Então, quando a tentação vem, ela vem no universo humano, e Jesus não usa os seus poderes de Deus para poder vencer a tentação. Ele vence a tentação como homem. E como é que ocorre isso? Jesus é batizado, nós sabemos que quando ele sai da água, o Espírito Santo repousa sobre ele como pomba, aí então parece que o céu se abre, uma voz forte e potente diz: este é meu filho em quem eu tenho muito prazer. De repente Jesus então complementa, ele sai de uma vez da água, quem sabe pega a toalha, ele se depara com o Espírito Santo, e na hora que ele está enxugando o cabelo, o Espírito Santo traslada para o deserto. Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem é levado ao deserto? Jesus. Para que Jesus é levado ao deserto? Segundo a hermenêutica básica de Mateus 4, verso de número 1, Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi ao deserto para jejuar. Segundo Mateus capítulo de número 4, verso de número 1, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o tentador demorou para chegar. E acredito que o tentador demorou para chegar, e isso a Bíblia não fala, eu estou conjecturando, eu estou imaginando. O tentador demorou para que justamente Jesus, ele pudesse se enfraquecer, pois Jesus diz a Bíblia Sagrada que ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Mas por que ele ficou ali? Porque o tentador nunca vinha. O tentador demorou. E acredito que demorar, não chegar, foi uma tática de guerra do tentador, para que, quem sabe, Jesus debilitado, Jesus fraco por falta da comida, Jesus viesse ceder à tentação muito facilmente. E segundo alguns estudos na BBC, 30 dias sem comer são suficientes para que todo o excesso e todo o estoque que você tem de energia no seu corpo seja queimado. 30 dias sem comer é o suficiente para que calorias, açúcar, gordura comece a ser queimado no seu organismo para o teu corpo funcionar bem. Logo, quando o estoque está começando a ser usado, a pessoa que fica sem comer como Cristo começa a ficar raquítica, esquelética, o que nós chamamos de raquitismo. Quando uma pessoa fica 30 dias sem comer, as glândulas param de produzir hormônio. E quando param de produzir hormônio, o seu corpo se desestabiliza. Ele fica desestabilizado. Por isso que a palavra hormônio, ela é muito parecida com demônio. Porque quando os teus hormônios estão desregulados, isso não é só com a mulher, mas quando o homem entra na andropausa também, aquele ser humano que tu chama de amor, mozão, príncipe, céu, rei, coração, vira-se um demônio dentro de casa. Então, quando os hormônios estão desregulados, automaticamente o teu corpo deixa de funcionar como deveria. O seu coração, com 30 dias sem comer, o seu coração ele diminui. Ele vai bater mais lento. E você corre o risco de uma parada cardíaca. O seu cérebro entra na luz vermelha do alerta. Vamos diminuir agora a intensidade da atividade e vamos provocar sono.
Agora a pessoa sem comer começa a ficar sonolenta, ela passa a ter alucinações e a visão passa a ficar turva. Como era o Cristo da tentação em Mateus capítulo de número 4? Justamente como eu estou descrevendo aqui. Então, para mim, demorar para chegar, para mim, demorar para tentar o Cristo, levar 40 dias para chegar lá e tentar o Cristo, foi uma estratégia, pois o Satanás acreditava que ele poderia fazer Cristo deslizar. E nós, não é diferente. Assim como Jesus foi levado ao deserto, Israel também foi levado ao deserto. Israel ficou peregrinando no deserto 40 anos. Cristo ficou no deserto 40 dias e 40 noites. E o que é o deserto para mim, para você? Para mim, para você, deserto é este mundo. Este mundo, esta realidade que nós vivemos, tipicamente significa o deserto na Bíblia Sagrada. Do mesmo jeito que Israel peregrinou, do mesmo jeito que Cristo peregrinou no deserto, nós estamos em peregrinação de fé neste mundo. Logo, assim como Adão, ele também foi tentado lá no Éden pela serpente, e Cristo no deserto foi tentado pelo diabo, nós também temos uma batalha. Entretanto, a nossa batalha, disse Paulo em Efésios capítulo 6, verso de número 12, não é contra a carne, não é contra o sangue. A minha esposa esqueceu de orar por um item que eu pedi. Eu falei, amor, o pastor Edivaldo não chegou, você ora no lugar dele. Você ora assim pelo Rockets, mas ora para que Deus venha derrubar as muralhas de divisão dentro da igreja. Irmãos, tem dia que eu não tenho vontade, aqui eu estou abrindo o meu coração para você como homem. Não estou falando como pastor agora, porque como pastor parece que eu sou imune a problema. Eu tenho que vestir uma capa e uma máscara para mostrar para você que eu estou bem. Mas agora eu falo como homem, no corpo, como falou Paulinho. Eu não estou fora do corpo ainda, no corpo, como falou Paulinho. Tem dia que eu não tenho força para subir aqui e falar alguma coisa para os irmãos. É tanto bombardeio, e não falo de bombardeio da guerra da Ucrânia, de Israel, do Hamas, quem está, quem não está, com a razão, qual é o teu pensamento sobre isso, pastor? Eu estou falando de pastor contra pastor, de líder contra líder, de ovelha contra ovelha. Muros e divisões dentro da igreja. Até quando eu vou olhar para o teu rosto e te encarar como meu inimigo? Então Paulo escreve em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, é contra o príncipe das trevas, é contra as hostes da maldade, a mesma que Adão teve, a mesma que Cristo teve. Não mudou o nosso inimigo. Jesus diz que quem não é contra nós, é por nós. Então a minha briga não é contigo, é contra as potestades, é contra o pecado. Assim como o Cristo, Paulinho diz que nós somos entregues todos os dias, como ovelha muda ao matadouro, Romanos 8,36. Então quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cristo. E ele é um cordeiro mudo? Sim, Isaías 53. Mas e os discípulos do Cristo? A mesma coisa. Nós somos como ovelhas, entregue ao matadouro todos os dias. E por matadouro, eu interpreto justamente tentação. Por isso que o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo de número 2, verso de número 18, que nós somos tentados e que Cristo foi tentado. A diferença é que nós, como igreja, como corpo do Cristo, como discípulos de Jesus, mesmo tendo uma natureza caída e pecaminosa, natureza carnal, ainda assim, nós temos a ajuda do Cristo, porque Ele pode socorrer os que são tentados. Nós temos a ajuda do Cristo. A pergunta é, o que é tentação? O que é tentação? E a tentação não é você tomar a garrafa de Coca-Cola sozinho. A tentação não é você comer o chocolate sozinho e esconder para que nem os seus filhos comam.
A tentação não é isso. Não é isso. Não é comer aquele pudim escondido da sua dieta, que você estava na dieta e mostra para todo mundo que está na dieta, mas escondido você comeu o pudim. Não é isso. A tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Repito, e essa é digna de Instagram. A tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Então, quando você está peregrinando neste mundo, que tipicamente é o deserto na Bíblia, e algo surgir e parece ser melhor que a vontade de Deus, tentação. Você está sendo tentado. Pergunta: quais são as áreas da tentação? E João, o apóstolo, escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 2 e verso de número 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, quais são as áreas da tentação? São todas reais, são todas materiais, são todas nos nossos membros. Por isso, dualidade. Onde estão as áreas da tentação? Na fraqueza da carne, no desejo do que se vê, na ostentação e na fama. É aí que a tentação vem. Pastor Rodrigo, como é que você traduz tentação? Vitrine. Assim como a vitrine de um shopping, a vitrine de uma loja, ela vai te cantar, ela vai te alumbrar, ela vai te fazer ficar fixo ali, e você vai andar, mas com o pescoço torto olhando, e ali aqueles dizeres daquela vitrine vão te encantar, vão te prender a tal ponto de você entrar dentro da loja, e cometer então o suicídio de gastar. Tentação é vitrine. O diabo coloca vitrines para você. E ele não vai colocar, por exemplo, o pastor Rodrigo não gosta de jiló. Não que eu não coma, mas eu não gosto. Se eu tiver a opção de não comer, eu não vou comer. Mas se eu não tiver a opção de não comer, eu vou comer. Então, ele não vai colocar o jiló. Ele vai colocar o que encanta os meus olhos. Vitrine. Como pastor Rodrigo, você interpreta a tentação? Como um jogo de tabuleiro. E para que você jogue um jogo de tabuleiro, você precisa de jogadores. O jogador de número 1, você. O jogador de número 2, o diabo. E como no jogo de tabuleiro, como no jogo do Uno, onde você vai jogar as cartas sobre a mesa, e ali você vai jogar cartas surpresas, sabe aquela carta do Uno, +2, +4, que você guarda para que quando você se encurralar, você, puf, isso é tentação, um jogo de tabuleiro. Na nossa peregrinação de vida, nós estamos no jogo da vida real, e o tentador vai nos fazer nesse jogo perder. A primeira carta que o tentador ele joga é a carta da dúvida. Acompanhem comigo o verso de número 3 de Mateus 4. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Se. Primeira carta no jogo, primeira rodada. Vamos ver se o diabo dá o rodo. Se. Quando o tentador chegou depois da demora, segundo Mateus 4, ele acreditou que de fato Jesus poderia ceder à tentação. Jesus debilitado, com a mente um pouco confusa, quem sabe, os olhos turvos, 40 dias sem comer, então ele lança a dúvida. Se tu és, prova para mim fazendo isso. Nas coisas que acontecem em nossa vida,
nas circunstâncias da vida, nas guerras que nós travamos conosco mesmo, em nossa dualidade, nós podemos ficar enfraquecidos, debilitados, tão quanto Jesus assim ficou enfraquecido e debilitado. E é aí, nessa fraqueza, que o diabo tentador, ele tenta então persuadir-nos a errar-nos, a cometer um mal. Então ele lança dúvidas: se você é filho de Deus mesmo, o tesoureiro da igreja, o líder, o pastor, se você é o profeta que aquele dia profetizou, e se cumpriu aquilo que você falou para aquela pessoa, por que é que você está sofrendo? Por que é que você passa isso? Você não se sente abandonado? Será que Deus de fato é o teu pai? Será que Ele continua com você? E quando essa voz ela entra muito suave pelos teus ouvidos e chega ao teu cérebro, este si, que é uma dúvida, toda dúvida provoca reflexão. Como professor, eu fazia muito isso, eu fazia uma pergunta X para os meus alunos e eles respondiam. E depois eu falava, mas e isso? Aí pronto, ninguém mais tinha certeza da resposta. Aí eu perguntava de novo, não sabia assim mais o que responder. Todas as vezes que você gera dúvida, você gera reflexão. Então o diabo tentou fazer o Cristo refletir, e aí? E aí? Deus está contigo mesmo? Está no deserto fazendo o quê? E olha que ele nem mandou um demônio, ele mandou logo eu mesmo, para te tentar. Eu vim em espírito para te tentar. Se Paulo, meu amigo, ele sofreu muito isso, porque ele diz, em 2 Coríntios capítulo de número 12, verso de número 7, 2 Coríntios 12, 7, Paulinho diz assim, ó, foi-me dado revelações, coisas lindas, visões, que para alguns, que para o ser humano não é lícito falar, não vai compreender, só que por causa disso aí que foi me dado, também me foi me dado um espinho na carne. A saber, disse Paulinho, a saber, um mensageiro do Satanás, a qual eu mesmo orei 3 vezes, e ora que Paulo fazia uma oração forte. Paulo fazia aquela oração poderosa, uma oração forte, Paulo fazia. Paulo era do grupo dos santos, ele sabia como orar. Eu mesmo orei 3 vezes, e Jesus disse não vou tirar esse espinho. Agora eu te pergunto, antes de termos o WhatsApp, de termos o SMS, de termos o e-mail, de termos todos os meios de comunicação de correio, antes de você ter tudo isso, você tinha um mensageiro. E nas guerras nós vemos que quando um exército vai se encontrar com outro, primeiro ele manda um mensageiro. As guerras mais antigas, aquele mensageiro vai até o outro rei, eu trago uma notícia, uma mensagem do rei fulano de tal, se entreguem e eu poupo a vida de vocês. O mensageiro leva a mensagem. Agora tenta imaginar Paulinho dizendo, mensageiro do Satanás. O que é que o mensageiro do Satanás ele vai dizer para você? Que você é bonito? Que você está com a bola toda? Que você é filho de Deus? Ou ele vai dizer para você que você é um fracassado? Ou ele vai dizer para você que você é um inútil? Ou ele vai dizer para você que você é um pecador? Ou ele vai dizer para você que você é indigno? Ou ele vai dizer para você que você não tem condição de estar aqui? Ou ele vai dizer para você que você não pode tomar do corpo e do sangue do Cristo? Ou ele vai dizer para você que você é um desgraçado, que você nasceu torto e vai morrer torto? O que é que o mensageiro de Satanás, ele vai dizer para você? Aí você pergunta para mim, pastor, então o que eu faço? Quando o tentador vier me tentar na dúvida, a resposta é simples. Nada. A resposta é simples. O que Cristo fez? Pois ele lançou a dúvida, se tu és, faça isso. Transforme as pedras em pães. Jesus transformou? Por quê? Não transformou porque eu não devo satisfação para o diabo. Eu não tenho parte com o diabo. Eu não tenho negócio com o diabo.
Não foi o diabo que morreu na cruz do Calvário. Não foi o sangue dele que me remiu, então eu não devo satisfação a ele de nada. Eu não tenho que provar a ele nada. Para Cristo, simplesmente o que o Pai falou, no verso de número 17 de Mateus capítulo 3, bastava. E o que é que que o Pai fala em Mateus capítulo 3, verso de número 17? Esse aí que vocês estão vendo, todo molhado no Rio Jordão, é meu filho. Eu tenho prazer nele. Então vem o capeta agora tentar lançar a dúvida. Não, o Pai já me falou e isso basta. Eu sou o filho amado de Deus. E isso não é só para o Cristo. O que bateu em Cristo reflete em nós. Pois João escreve no capítulo de número 1, verso de número 12, que todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Você não é servo, você não é escravo. Você é filho de Deus. A Bíblia ainda diz, em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, até cantamos aqui, nós, a igreja, somos a geração eleita, sacerdócio real, somos o povo escolhido de Deus, nação santa. Nós não somos menos do que isso. Em Efésios 2,19, Paulinho ainda diz que nós somos a família de Deus. Você não é primo. E não acredita, eu primo, isso é nossos primos, pais de Deus, você não é primo. Você é filho. Você é filho de Deus. Em Romanos 8,17, está dizendo que se somos filhos, então somos herdeiros. E se somos herdeiros e temos um irmão, Jesus Cristo, logo somos co-herdeiro com Cristo. Então a palavra de Deus deve bastar. Deus nos ama, somos filho amado e isso basta. Então quando o diabo vir tentar na dúvida, não faça nada. Creia somente na palavra. Primeira rodada, o diabo perdeu. Mas como todo bom perdedor, ele se levanta, ele se recompõe, ele estufa o peito, ele não quer ficar por baixo. Então ele finge que não perdeu, e aí ele tira uma outra carta da manga, e lança uma outra carta, e a próxima carta na segunda rodada, desse jogo de tabuleiro chamado tentação, é a da carência. Porque todos nós somos carentes de alguma coisa. E eu acho que a segunda carta, o diabo não poderia ter escolhido carta melhor. Parabéns, diabo. Já que ele não conseguiu ganhar na dúvida, então ele joga a carta da carência. E Jesus tinha a carência. A carência do quê? A carência de comer. Jesus precisava de comer. Então ele diz, se tu és dúvida, transforma as pedras em pães, carência. Se tu és de verdade, transforma as pedras em pães. Verso de número 3 de Mateus capítulo 4. Conosco não é diferente. Todos nós temos carências distintas. Alguns têm carência financeira. E por isso se sente tentado quando trabalha na área da tesouraria, da administração, e mexe muito com dinheiro, se sente tentado a manipular os números. Porque está carente na área das finanças. Outros têm carência de comida. Então compra fiado no bar do tio Zé da esquina e não paga. Compra na cantina da igreja e não paga. Compra o ingresso do Giovanni Si e não paga. Carência. Outros têm carência de vestes, de moradia. Os que têm a carência de vestes sabem que a amiga, por exemplo,
ela tem o mesmo número da calça que a colega, então pega emprestado e não devolve. Porque se sente tentado em continuar, mas ficou tão bom em mim. E se faz de desapercebido, se faz de desentendido. Mas como é que nós agimos na carta da carência? E na carta da carência, nós temos que fazer como Cristo fez. O diabo lançou a carta da carência e ele apela pela matéria. O aile. Matéria, aile, porque a natureza carnal quer matéria. Mas Jesus joga a carta do sentido da vida. Então, quando ele jogar a carta da carência, você e eu devemos falar assim, ó: não é só de vestes que o homem viverá. Sentido. Não é só de dinheiro que o homem viverá. Não é só de moradia, de carro que o homem viverá. Não é só de pão que o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o corpo pede matéria, mas a alma pede sentido. Eu tinha ainda muitas outras coisas a falar aos irmãos sobre a tentação. Porém, se existe um critério em nossa igreja que eu sou extremamente chato, é o horário. Os irmãos não têm noção quando o culto termina às 11h40 da manhã ou 7h40, como eu fico por dentro. Eu fico com muita raiva quando o culto passa do horário e não é necessário passar. A não ser que o Espírito Santo ele derrame uma unção tal que um paralítico levante alguma coisa do tipo, aí é diferente. Quando nós temos alguma coisa para ser feita aqui, é diferente. Então, depois, nós falamos sobre as outras cartas. Ainda temos a carta nesse jogo chamado tentação, da distorção da verdade, do poder e também do passado. Cartas que o diabo vai jogando para nos fazer tentar e assim emergir a natureza carnal. Entretanto, o meu desejo, o meu sonho é que você e eu lutemos como Cristo e como o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala do espinho na carne, esse mesmo Paulinho diz que é na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quando Paulo usa o termo fraqueza, Paulo está usando o mesmo termo no original que foi usado para a mulher do fluxo de sangue. Fraqueza aqui é não ter força física, não conseguir mais controlar as suas emoções. Você perdeu as rédeas de você mesmo. Quando você se encontrar assim fraco, e o tentador vier tentar para fazer errar, cometer o mal, que você e eu possamos recorrer ao Eterno, que foi tentado e pode nos ajudar, e venceu as tentações, e possamos continuar firme na rocha, que é o Cristo. A minha oração é que você e eu possamos ter discernimento, para compreender e entender as astutas ciladas do diabo. Que Deus prospere a sua vida.